que é a psicopatia? É um transtorno de personalidade no qual o outro é um objeto de uso, Uhum. seja para poder, para status ou para diversão. Uhum. Isso é feito sem culpa, sem arrependimento, sem nada, Uhum. né? Então, é um transtorno do não sentir. Eu não sinto nada. Se eu não sinto nada em te usar, eu não tenho culpa. Uhum. E por isso que eles repetem. Porque assim, por que todo psicopata se repete? Porque a memória da gente, ele tem um sensor que quando a gente faz alguma coisa errada, cria um sistema límbico de constrangimento, de mal-estar, Sim. para você não repetir. Se eu não tenho esse sistema límbico que detecta o erro, ou o arrependimento, ou o remorso, ou a culpa, eu vou fazer de novo. O psicopata ele não tem sentimento nenhum. Depende do Como que nível, funciona o né? sentimento? Porque ele tem o sentimento voltado a ele, o ego, a A raiva, a isso sim. fúria, esses A sentimentos, isso sim. Ele não tem o sentimento pelo outro, ele não tem a empatia, empatia. nem compaixão, nenhuma. Então o outro é objeto. Agora, você tem graus. Quando você fala, por exemplo, de um estelionatário, ele tem prazer em dar golpe e contar. E não sei se você já viu um estelionatário que deu golpe, esse golpe de telefone, de sequestro, estou com teu filho, não Uhum. sei o quê. É, ele depois vai para um bar e conta isso do tipo assim, o otário caiu, pediu para cair. Ele realmente acha que é como se ele se achasse um ser superior. E por ser superior, ele pode fazer isso, porque o outro pede, né? Uhum. Ele fala muito isso. Pediu para ser otário. Pediu, entendeu? Ele tem orgulho. Ele tem orgulho. Todo psicopata é narcisista, no sentido de se achar. Mas nem todo narcisista é psicopata. É importante falar isso, Uhum. né? Porque para ser psicopata tem que ser narcisista e perverso. Perverso também. Se Perverso, você não for perverso, você já é perverso. mais um narcisista, talvez. A psicopatia exige a perversão. Exige a perversão. Né? Existe o prazer com o se dar mal do outro, e dependendo da gravidade. Por exemplo, um serial killer, né, o prazer dele não é exatamente matar. Ele tem um ritual de tortura, de domínio da vítima. A vítima sofre muito antes de morrer. É, porque o que dá gozo para o serial killer não é o ato de matar ou eliminar aquela pessoa, é o ato de subjugar e decidir a hora que aquela pessoa deixa de existir. Tanto que o Ted Bundy, que foi durante muito tempo um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, hoje já tem outros que passaram, mas durante muito tempo foi o maior, ele dizia que no tribunal ele falava assim, eu sou Deus. Aí Eu o sou juiz Deus. chegou e falou assim, mas como você é Deus? Ué, eu decido a hora que a pessoa vai morrer. Quem decide a hora da pessoa morrer é Deus. E ele falava isso como se fosse um galã. E o Ted Bundy foi o primeiro, e foi quando a televisão começou a existir. E aí o caso começou a ser televisionado. Ele sacou que ele podia usar a televisão, que hoje seriam as redes Uhum. sociais, para criar um discurso de que ele era vítima. E ele era um cara bonito na época, pro padrão da época. Você não tem ideia das doações das mulheres para pagar os melhores advogados. Que ele pegava o dinheiro para fazer fugas extraordinárias. Porque ele tirou todos os advogados e depois ele fez a defesa dele. Caramba. É muito interessante a história. Ele era muito inteligente. Cognitivamente, eles são inteligentes. Ou seja, eles sabem o que fazem com o que fazem e na hora que fazem. É tudo. Não tem um acaso. O pedófilo, por exemplo, quando ele vai pegar uma criança, ele sabe quem é o pai, ele sabe quem é a mãe, ele sabe o horário que a criança chega, a escola que estuda, tudo. O que gosta, o que não gosta, Ele tudo, investiga a tudo, vida da tudo. vítima. Não é nada por acaso. Não é assim, foi ali na esquina. Não, não foi. Então, assim, é calculado, porque tem gente que fala assim, coitado. Eu já recebi mensagens assim, coitado, mas de repente ele tem um trauma e ele faz isso porque ele não se controla. Um psicopata, ele calcula o que ele faz. É muito calculado, é muito. Ele manipula, calcula e faz direitinho.
Não é o acaso. E o sentimento dele, pelo que você me falou, é um sentimento de dominação De mesmo. Ele não tem poder. prazer sexual, talvez? É um sentimento... Mas não é o é, sexual como a gente. Ah, é? Não. O prazer que seria parecido com o sexual é o de dominação. É de ver o outro sofrer. Tanto que a maioria de serial killers, eles não... Se a vítima não implora para viver, ele não gosta muito. Ele quer aquela subjugação mesmo. Pelo amor de Deus, não me mata. Naná, naná. Aí ele vai torturando, ele vai deixando... E de uma maneira como se fosse um game. Hum. É como ganhar um game. Doideira. É uma cabeça completamente É diferente, né? incompreensível para quem não é. É. É difícil de compreender. Eu me lembro que Mentes Perigosas foi um livro difícil de escrever. Mentes Perigosas. Esse livro você relata, você fala sobre os psicopatas, os serial killers e tudo mais. Exatamente, com casos verdadeiros. E foi dificílimo, talvez tenha sido o livro mais difícil de escrever, porque todos os outros livros, por exemplo, quando eu escrevi Mentes e Manias, eu falava assim, como é que eu posso fazer para me botar na posição de alguém que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo? Então eu comecei, quando escrevi, a criar rituais do tipo assim, toda 10 páginas que eu escrevo, eu tenho que ir na cozinha, abrir e fechar a geladeira 3 vezes, tomar 2 garrafinhas de água. Gente, no segundo dia eu não conseguia mais fazer o ritual, porque eu falava, caramba, esqueci o ritual, eu tinha que fazer o ritual. Sim. Mas eu sofria com aquilo. Eu tentava sempre experimentar um pouco daquilo que eu estava escrevendo, assim, dentro do que eu podia. Quando eu fui escrever Mentes Perigosas, eu falei, não tem como. Eu vou ter que entender isso racionalmente, mas eu não tenho como sentir Não isso. consigo. Era Doideira. impossível. É E dava uma quase certa revolta, assim, sabe? E ter que ler cada vez mais e falar, meu Deus, o que é isso? Aí que você vai entendendo que é o domínio do outro. É uma coisa tão animal, é como uma fera que domina. Por exemplo, é como você já viu um tigre, por exemplo, rodeando um alce? Sim. Ele vai rodando, né? Ele vai quase que hipnotizando, ele vai fazendo uma coisa para o ataque. E, de repente, quando o animal vê, ele já está... Ele já pegou. É uma coisa bem animal. Ô, Bia, é muito comum o psicopata? Quantos psicopatas a gente tem ao nosso redor, assim? Existe uma porcentagem, alguma coisa? Existe um percentual, se a gente for levar em consideração todos, tá? Leve, moderado e grave. O grave o serial killer é grave, gravíssimo. Você tem o moderado, que eu digo que são esses caras de golpes milionários, desvios de verba, corrupção. Corrupto quanto mais é um psicopata Esse moderado. é o moderado. E tem o leve, que eu digo que o estelionatário é leve. Ele acaba com quantas vidas? Sim. Quando ele dá o golpe lá nos aposentados. Né? A saidinha do banco. Mas esse é o psicopata que já comete crimes. Sim. Existem muitos psicopatas que não são pegos, né? que não são pegos. Existem muitos psicopatas que tá no nosso dia a dia ali, às vezes ocupa um cargo de poder, um pastor, alguma coisa assim. Mas esses psicopatas são filhos, são namorados ou são namoradas, eles têm relacionamento, às vezes são pai. Como que a gente pode se preparar, se resguardar, às vezes, de um psicopata no nosso trabalho, às vezes nosso patrão, às vezes nosso colega de faculdade? Como identificar e como se resguardar dessa questão do psicopata no nosso convívio? Como identificar, você vai ter que observar o que ele faz e não o que ele fala. Porque o psicopata é bom de falar. Por exemplo, um político muito corrupto, né? Geralmente, quando alguém fala, eu falo assim, ele é ótimo, uma simpatia, eu conheci ele. Eu falei, gente, mas sempre vai ser, né? Eu sempre digo, não olhe para o que a pessoa fala, vê o que ele faz, como ele trata as pessoas das quais ele não depende nada. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu desmanchei um namoro porque o cara era muito bom de papo, e ele deu o carro pro guardador do restaurante guardar, e ele falou, vai entrando para escolher a mesa. Eu falei, fui entrando. Aí eu esqueci a bolsa, que tenho TDAH, esqueço mesmo, voltei. Quando eu voltei, ele estava humilhando o guardador.
Achei aquilo tão estranho. Aí sentou na mesa e não falou nada, como se nada Gratuitamente. tivesse acontecido. Mas do tipo assim, cuidado, bota uma coisa para sentar no meu carro, porque o meu carro, você trabalha a vida inteira e você não vai comprar esse carro. Não tinha a menor necessidade Caramba. de fazer aquilo. Uhum. Nenhuma. Como assim, a bunda do cara ia sujar o carro dele? Sim. Couro sujo. E pra você era um querido. Maravilhoso. Tava achando aquilo ali, achei aquilo, falei, não, mas ele vai me explicar, deve ter acontecido alguma coisa, o cara xingou ele, sei lá, ou ele pegou o cara, sei lá, pegando, arranhando o carro, alguma coisa. Aí não falou nada a noite inteira. No final eu falei assim, você teve algum problema com o guarda? Não, tive nada. Ele não viu que eu fiz o movimento de voltar e assistir. Nunca mais. Eu dei um perdido, nunca mais. É. Aí a pessoa, mas Bia, só por isso? Eu falei, só por isso? Isso revela as pessoas. Com certeza. Se as pessoas ficassem atentas aí, né? Ao que as Existe- pessoas fazem. Existe muito uma questão assim, quer conhecer um bom namorado, observa Ou um bom filho. como que ele Trata trata a a mãe. própria mãe, Exatamente. né? Eu acho que talvez foi você que disse isso. Não, Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. eu tenho um amigo muito bacana, e ele é gay, e ele namorando um cara um dia, ele chegou, o cara, ele foi vou tomar banho, não sei o que lá, e tava tomando banho, tá ouvindo assim, eu já te falei, porra, que eu não vou voltar, larga do meu pé, porra, mas eu trouxe assim, aí ele saiu do banho e falou assim, nossa, você tava falando com quem? Ele falou, não, tava falando com a minha mãe, que fica me enchendo o saco. Ele falou assim, Bia, ali, eu falei, tô com uma dor de cabeça. Ele pra mim, nunca mais Foi quero embora. saber. Pô, ele trata assim a mãe, minha É. filha. Pois é,